Desde muito criança, desde os 10, 15 anos, eu sempre gostei muito de ler e eu sempre tive essa curiosidade por ciência, coisas relacionadas à ciência. Então, na biblioteca da minha escola, que é uma escola estadual no interior de Mogi Guaçu, a gente nem tinha uma biblioteca direito, então eu ia lá nessa biblioteca que nem ainda montada estava, era uma estante com um monte de livro entulhado, um monte de livro guardados assim, sem estarem expostos de fato. Eu já ia lá atrás, estava na quarta série, eu já ia atrás dos livros de quinta, sexta, sétima, oitava série, que tinha ciências e era dividido em ciência química, biologia. Eu já pegava esses livros e começava a ler muito antes do que deveria ser, que deveria ter a curiosidade de aprender isso, então é uma coisa que pareceu natural. Olha, foi um processo longo. Eu prestei aqui a USP, a Unicamp, a UFSCar, a Unesp. Aí eu vim aqui para a USP, então eu vim para a graduação em Biologia, no Instituto de Biociências. Em 2009 eu entrei aqui, comecei a graduação na Biociências e já comecei uma IC, em 2009 mesmo, com o professor Arthur Gruber do ICB. Eu já comecei a fazer uma iniciação científica em Bioinformática. E aí, desde então, acho que minha carreira de Bioinformática começou ali, fiz a minha IC, e aí eu fiz o meu mestrado, então, com o professor João Carlos Arthur aqui do IQE. E agora eu estou no meu doutorado também com ele. Então, basicamente, a minha pergunta é, eu quero encontrar e conhecer mais sobre vírus que infectam bactérias. Eu trabalho então com vírus, aí eu gosto muito de bioinformática, gosto muito de virologia, então o que eu faço no meu doutorado é aplicar técnicas de biologia computacional, mesmo algoritmos e técnicas computacionais, para tentar responder perguntas que têm a ver com o universo da virologia, perguntas que têm a ver com esses pequenos organismos. O que eu faço agora, eu trabalho com amostras ambientais, então a gente tem uma parceria com o Zoológico de São Paulo, a gente coleta amostras do lago, de solo, de compostagem lá. E a minha pergunta é tentar entender quais são os vírus que estão presentes nessas amostras. Então, a gente prospecta essas amostras, a gente sequencia elas e aí computacionalmente eu vou tentando identificar então quais os genomas e quais os vírus que estão depositados nessas amostras. E aí isso envolve uma série de técnicas de biologia computacional e de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, e para no final a gente conseguir gerar informação biológica que ela vai ser interessante, ela vai conseguir ser aplicada nesse contexto, que eu diria que talvez é o objetivo final da minha pesquisa. Eu gosto de falar da aplicação prática dela assim, em 2050 estima-se que mais pessoas vão morrer por infecções bactérias resistentes a bactérias resistentes a antibióticos do que por câncer. Hoje, então, todo mundo sabe que câncer é uma doença gravíssima, uma doença que está cometendo muita população e tem muita gente estudando isso. Mas existe um outro tipo de problema que as pessoas vêm enfrentando, que são as infecções resistentes, que você adquire uma infecção bacteriana, que pode ser uma infecção de garganta, uma infecção na pele, por exemplo, e você começa a tratar, o médico começa a tratar essas infecções, essas bactérias com antibiótico, e elas não respondem, elas são resistentes, porque essas bactérias também são organismos que estão evoluindo, então elas adquirem resistência e fica mais difícil de você tratar elas. E quando o médico ele se depara com uma situação que o paciente tem uma infecção bacteriana e ele não consegue tratar essa infecção com antibiótico, ele meio que volta na década de 40, 1940, antes da Segunda Guerra Mundial, onde não existia antibiótico. Porque o antibiótico ele revolucionou toda a humanidade, né? Com a expectativa de vida, as pessoas morrem muito menos e tudo mais. Mas o que está acontecendo é que a gente está começando a visualizar num horizonte um momento onde os antibióticos não vão servir mais. Então a gente vai se deparar com um momento onde os antibióticos não funcionam. E uma das alternativas que as pessoas estudam, que eu particularmente gosto muito para resolver esse problema, é usar vírus que infectam bactérias para destruir elas e acabar com essas infecções. Porque vírus infectam qualquer organismo vivo, infecta desde o ser humano, uma galinha, um porco, até uma bactéria. Então, é interessante você pensar que esse vírus, um vírus que infecta especificamente uma bactéria, que seja uma Staphylococcus aureus que causa dor de garganta, se ele infectar essa bactéria, ele vai destruir essa bactéria e se você está infectado com ela, ele vai acabar com a infecção.
Isso se chama fagoterapia. Claro que a professora Ana Paula, que foi a minha professora do ensino médio, a de história, que além, não só por ela ter falado que existiam universidades públicas, mas por ela talvez criou, ela não criou, mas ela puxou um gatilho, na verdade, de um pensamento crítico muito importante, que foi importante pro resto da minha vida. E claro, os professores que me orientaram, então, são as grandes influências da minha vida, são pessoas... eu costumo dizer que eles são brilhantes, assim, são inspiradores, porque é muito bom quando você consegue interagir com pessoas que em discussões, em conversas, elas conseguem te inspirar, sabe? Te pegar aquela ideia que está no fundo da sua cabeça, que você talvez tenha todo o conhecimento, mas você ainda não conseguiu formular ela, e com poucas palavras que você troca com eles, eles acabam puxando aquele gatilho, sabe? Formulando aquela ideia na sua cabeça. Então, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por estar em contato com esses professores, que é a professora Aline Maria da Silva e o professor João Carlos Setúbal, que são meus orientadores desde 2014, então eu estou com eles. A ciência ela é super importante porque ela é a base de todo o conhecimento que a gente consegue produzir, que a gente consegue gerar. Então, eu vejo muito por aí as pessoas discutindo pseudociência, discutindo esses fatos alternativos, e às vezes até me causa uma certa frustração. Eu acho que a curiosidade ela é super importante. Eu acho que é você não se conformar com ali o conhecimento que te é dado e dali da forma como ele está engessado. Eu acho que é super importante você questionar as coisas. Então, eu recomendaria para as pessoas elas serem curiosas, se alguém tem interesse de ser um cientista, talvez, para elas serem curiosas, questionarem sempre, investigarem e fazerem o que elas gostem, né?